há muitos anos atrás, quando eu fiz parte de um hospital espiritual no estado de Goiás, e o médium em questão, ele tinha 37 entidades. 37 entidades. Médicos espirituais. E, teoricamente, faziam turnos os médicos, né? Os médicos vinham e ficavam, incorporavam e falavam, né? Então, você passava na fila, você não sabia. Quando a entidade falava, eu sou, tá, 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 ou boa, ou salve, ou algumas frases. Tinha entidade que a frase você já sabia. Pelo modo como ela falava a determinada frase que ela sempre falava, a gente já sabia quem era. Porque a gente queria saber quem estava falando, quem a gente estava sendo atendido, ou quem os pacientes daquele dia estavam sendo atendidos. Só que era muito engraçado, porque nem sempre dava para descobrir, né? E os espíritos estão nem aí com essa história de nome, de quem é e quem não é, mas existe uma característica muito grande entre uma entidade, uma personalidade, né? Então, e eu vou contar uma história para vocês entenderem que as entidades são indivíduos muito elevados, porque as entidades são seres espirituais da luz que não reencarnam mais, e essas entidades, elas têm opiniões, né? Elas têm pareceres, elas trabalham para isso. E eu vou contar um caso que não é meu, mas é de uma pessoa que eu conheço, e que me contou essa história que aconteceu com ela, com essas entidades médicas, tá? Nesse lugar que tinha muitos médicos espirituais e a gente nunca sabia. Que é diferente do Arigó. O Arigó incorporava o Dr. Fritz. Então era sempre o Dr. Fritz. Aqui tem a avó Maria de Aruanda, por enquanto, que é bem característica. Então não tem como errar a avó. A gente tem a Joana. Só que assim, eu não estou aqui contando para vocês as outras entidades que vêm, tá? Então assim, aos pouquinhos tem até entidades masculinas que falam através de mim. Então, às vezes, quando eu estou no Evangelho, eu não estou falando de Carolina, estou irradiada, eu estou numa cúpula, a entidade ela tem acesso ao meu chakra laríngeo, ela pode pegar. Então, assim, várias vezes a gente tinha entidades, lembra que vinha, agora não está vindo mais, portuguesas que falavam através de mim, né? Então tem uma série de coisas. Só que tem umas que são pelo tom da voz. Nem eu mesmo sei de todas, vou ser bem sincera, né? Então não pensem que é só a Joana, a avó e tá tudo certo. Existem outras entidades. Mas o que que acontece? Eu vou mudar o país para a gente, que esse vídeo vai para o YouTube e eu vou mudar o país para a pessoa não ser identificada, tá? Então, assim, não aconteceu no país que eu estou contando, ok? A pessoa tinha uma filha na Dinamarca. E ela fazia uns 5 anos que ela não via a filha. E esse médium ia fazer um grande evento de cura espiritual na Dinamarca. E ela fazia parte dos médiums próximos que iriam para a viagem para a Dinamarca. Então ela chega para a entidade, ela pega a fila, que era enorme, chega na frente da entidade e fala: pai, eu posso, depois do evento, ficar uma semana na casa da minha filha, que ela não via há mais ou menos 5 anos, tá? Então essa moça morava na Dinamarca. A entidade olhou bem para ela e falou: não, você volta com toda a equipe para o Brasil. Está proibida de ficar lá. Aí ela sai da fila arrasada. Ela não tinha dinheiro para comprar passagem para ir para a Dinamarca. Não via a filha há 5 anos. Como assim não vou ver minha filha? Não posso ficar. A filha ia ver porque a filha ia no evento, mas como assim não posso ver a minha filha uma semaninha? O que custa, né? Eu comprar passagem de volta uma semana depois, sendo que eu tenho férias, tudo. O doutor, que eu não vou falar qual que é, porque vocês já devem imaginar qual, falou: não, não pode. Você perguntou, a entidade respondeu, né? Ninguém manda na sua vida. Mas você não vai lá se consultar com a entidade? Agora tem que obedecer, né? Mas ela não se conformou de jeito nenhum. Ela falou: não, não acredito, não é possível. Aí começou. E ela estava nesse lugar há anos trabalhando. Então ela confiava nas entidades, ela sabia do poder das entidades. Ela viu curas, mas ela viu cura de coisa grave, de esclerose múltipla, de tudo.
Então, assim, não tinha como ela duvidar da entidade, ok? Não é uma que chegou ontem. Ela fazia parte do petit comitê. Bom, o que que acontece? No dia seguinte, ela falou: eu não me conformo. Eu sei que o médico de hoje, que o médium está incorporado, não é o mesmo de ontem. Porque o de ontem não vai vir hoje, porque ele costuma vir na quarta e vem na sexta. Então é outro médico. E aí começou a sessão e a gente realmente constatou que aquele era um outro médico, pelo tom da voz e tá, tá, tá. Ela entra na fila, passa na entidade do doutor Mega Galáctico, que era o segundo doutor, sempre todos mega galácticos. Ah, então eu posso ficar na Dinamarca, porque a minha filha, depois do evento, não sei o quê. A entidade olhou para ela e fez assim: pode, filha, pode ficar sim na casa da sua filha uma semana. E aí ela saiu da fila, nossa, que maravilhoso. E crucificou o primeiro médico, a primeira entidade, que falou não. Ah, agora eu posso, que não sei o quê, e nananã. Beleza. Foram todo mundo para Dinamarca. Chegou na Dinamarca, teve o evento, encontrou a filha e tal. Acabou o evento, todo mundo para o Brasil. E ela teve a autorização do médico 2 para ficar na casa da filha. Eu encontrei com essa moça no avião de retorno para o Brasil uma semana depois. Foi aí que ela me contou essa história. Ela falou assim: Carol, você não acredita. Eu entrei na casa da minha filha logo depois do evento para ficar uma semana. E eu comecei a tossir. Do dia que eu pisei naquela casa até o dia que eu fui pegar o voo. Eu parei de tossir dentro do avião. Uma tosse alérgica, uma tosse de cachorro, que não tinha como eu aguentar. E eu tossia o tempo inteiro. Aí eu só olhei para ela e falei: então, o doutor te ama tanto, tanto, mas tanto, que ele sabia da energia negativa que estava na casa da sua filha. Sabe dos débitos kármicos entre vocês duas. Sabia tudo que você ia sofrer e falou não para você testar a sua obediência, a sua disciplina, a sua confiança em Deus e nas entidades depois de tantos anos e poder perceber que ainda não é o momento, que tudo vem no tempo certo. E outra entidade que falou sim, estava errada? Não. Vocês têm que entender que as entidades são amigas e da mesma equipe, e elas se conversam lá em cima, tolinhos. E aí, óbvio que eles fizeram uma reunião, e aí, óbvio que eles falaram assim: vamos falar que sim, para ela poder entender o grau de miasmas e energias deletérias que ela foi se enfiar por ego e por falta de confiança nas entidades da luz da casa que ela trabalha há anos. Então, assim, com essa história, eu quero pedir a vocês que Joana d'Arc vem falar com vocês daqui a pouquinho. Então, perguntem. Perguntem coisas do mundo, perguntem coisas pessoais, o que vocês quiserem, mas entendam que uma entidade é um ser que está em cima de uma montanha e você é uma formiguinha que está aqui embaixo, caminhando. E essa entidade vai falar assim: vira para a direita, que senão você vai cair no buraco. E aí você pega, teima, segue reto e cai no buraco. Então a entidade sabe o que está se passando na sua vida e o que se passará, e principalmente o que você já passou e tem que superar. Isso acontece agora no nosso grupo. No nosso grupo. E aí, o que que acontece? Eu tô até meio abismada. E eu andei falando com eles. Por quê? Teve uma pessoa que eu não vou falar o nome, e não precisa falar, que recebeu uma psicografia falando: não viaje. A pessoa já teve 2 tentativas de viajar e não conseguiu chegar na estação de trem, e hoje
não foi impedida de entrar no avião. Está escrito na psicografia, não viaje. Não é besteira a psicografia essencial. É uma coisa que é seríssima. Do mesmo médico que falou a história lá da pessoa não vai para a Dinamarca de jeito nenhum. O mesmo médico. Aí as entidades da luz falaram na Itália, ao vivo, Joana d'Arc incorporou numa sala a situação da Sicília na Itália é gravíssima. A médium esteve lá e nananã, nananã, nananã. Evitem tirar férias na Sicília. O que aconteceu? Resolveram ir para Sicília. Vocês acham que essa pessoa pegou o avião? Aconteceu um problema grave. Essa pessoa não foi para Sicília do grupo. Porque a entidade Joana d'Arc já tinha falado. Não é para ir para Sicília. Por quê? Porque ela ama tanto os filhos dela. Tanto, tanto. Que ela avisa. Teve a história de uma casa comprada na Itália sob trabalhos estratégicos de desobsessão. Ainda estamos em trabalhos espirituais estratégicos. Não é para ir lá. Foram. Aí deu um problema, porque foram pegos por energias deletérias e tiveram que fazer um banho de cachoeira. Então, assim, gente, é sério o que as entidades falam. Tem pessoa aqui que ouviu o que a avó falou, o que a Joana falou, não levou a sério. Eles estão corretos. Se você não acredita, entra naquela frase linda de Dom Inácio de Loyola, que eu, a Daniela Testar, sabemos como ninguém. Para quem não acredita, nenhuma palavra basta. Mas se você não acredita, ou a gente vai fazer um tratamento em você para aumentar a sua fé e a sua autoestima, ou aqui não é o seu lugar. Porque aqui tem entidade que acerta na mosca. Joana d'Arc falou, atenção com o mar. O que aconteceu na Itália? Afundou o iate. Fora os tornados que aconteceram no sul da Itália, na região da Puglia e na região de Riccione. Atenção, gente. Atenção. Tem uma entidade, que é outro médico, na verdade é o mesmo médico, que eu brinco que ele é o Boca Santa. Para mim, ele chega e fala. E eu vou falar uma coisa muito pessoal, tá? É isso que eu quero passar, porque eu também passo por isso, tá? Não é só que eu tô falando isso para... O que aconteceu, né? Eu tô aqui na Ásia e devido à alta do dólar, eu trabalho com viagens, as vendas fizeram assim, ó. E, obviamente, eu preciso de dinheiro para continuar viajando. Senão, como é que eu faço? Para viajar sozinha, né? Pagando hotel, que é muito mais caro do que pagar um aluguel de casa. Pagando Airbnbs, etc. Como é que eu faço? E eu comecei a entrar num desconforto. Falei, meu Deus. E aí os espíritos já começam. Filha, tenha fé. Nada te faltará. Falei assim, tá bom, só que o cartão de crédito vai chegar. Nada me faltará, falta só 7 dias para o cartão chegar, e nada me faltará e o cartão lá, né? Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, eu tô no meio da Ásia, eu não posso fazer nenhum acompanhamento turístico para poder dar uma liberada. Filha, nada te faltará. Bom, beleza, né? É isso aí, é as piadas internas da minha vida com esses bonitos que caminham comigo, quer dizer, eu caminho com eles, né? Aí chega o doutor Boca Santa, eu não vou falar o nome. Boca Santa. Ele falou, eu nunca vi. Eu falo assim, eu tenho até medo quando ele vem. Quando ele vem, eu falo, não fala o que vai acontecer. Aí a gente chama ele de Boca Santa. Ele falou assim, eu não vou falar o valor exato, tá? Que senão vocês vão saber quanto que eu ganho e não é necessário saber isso. Eu vou falar uma hipótese, tá? Bem baixinha. Não é isso, mas é um pouco mais alto, graças a Deus. Ele falou assim, até o final do mês você vai ter na conta
R$ 1.300. Uma coisa hipotética, tá? E eu tinha 200. Vocês não têm noção. 3 dias antes de acabar o mês, gente. Eu terminei o mês com 1.300 que ele falou. É a boca santa. Então, assim, a entidade falou, abaixa essas orelhas, se você perguntou. E não vou falar concorda, porque a entidade não é Deus. Mas pensa, eu abaixo as minhas orelhas assim, ó. Eu falo assim, porque tem um monte de problema aqui de gente que ouve as coisas das entidades e não gosta do que ouviu, aí fica ofendido. Cara, mas você perguntou. Às vezes não pergunta, né? Às vezes a jornalista chega, olha e fala, você, isso. Ela faz isso. Mas ela pode, né? Foi aposto. Então, assim, tem umas coisas que a gente tem que entender das entidades. Você pode não concordar, total não concordar. E você pode até falar para a entidade, falar, olha, isso para mim é difícil de aceitar. Você pode falar isso. Olha, isso aqui eu não estou conseguindo digerir bem. E aí, o que que a entidade vai falar? Ela não vai te convencer. Isso eu passo diariamente. Ele não vai falar assim, vai querer te convencer. Ou ele vai te provar, como ele fez comigo, né? 3 dias depois, 3 dias antes de terminar o mês. Ou então eles vão fazer um tratamento espiritual para te ajudar num processo de fé, autoestima e confiança. Ou para você entender a situação de um outro prisma, entendeu? É assim que funciona com os espíritos da luz. Eles não forçam você a nada. Eles não querem que você acredite forçadamente em nada. Eles querem que você compreenda. Se eles percebem que você não compreenda, ou que você manifestou, olha, eu não compreendi, eu não quero, eu não gosto, eu não sei, eu não aceito, você tem o direito. Mas tenham a certeza de que eles vão te ajudar de outras formas, assim. E várias vezes eu tive isso, assim, deles me. Primeiro, quando eu falo, eu não falo assim, não concordo, eu falo, né? Eu falo assim, sério, tem que ir, eu não gostaria de ir no tal lugar. Aí eles me explicam o que que vai acontecer, por que que vai acontecer, por que é necessário o trabalho, que eles vão me ajudar e por aí vai. E aí as coisas vão clareando, aí eles vão me mostrando em visões, em situações, em pessoas que aparecem. Então é muito interessante o processo. O que eu peço para vocês é abram seus corações. Deixa fluir a entidade, deixa passar essa energia. Deixa. Por mais que você não gosta, que nem a senhora lá da tosse, da Dinamarca, que ela, obviamente, ela ouviu que não, e ela não gostou. E não era aquilo que ela queria, mas aquilo era o melhor para ela não passar muito sofrimento durante uma semana. Porque toda a tosse, segundo a medicina espiritual, é um fogo que a gente fala em italiano, né? É uma liberação emocional, ou seja, no campo emocional é gravíssimo. Então precisa liberar com a tosse. E quanto mais grave a tosse, mais a liberação emocional de traumas e karmas do passado.